Muito bem, pessoal, está no ar a COTV Podcast. Aqui, como a gente tinha falado no virado ano, nós vamos ter uma pluralidade muito grande de assuntos aqui no nosso canal. A gente pesquisou aqui na nova versão internacional, que é a versão mais aceita hoje mundialmente na Bíblia, quais são as 10 palavras que mais aparecem na Bíblia. Isso é só um preâmbulo do que a gente vai falar hoje aqui. Em primeiro lugar é a palavra Senhor. A palavra Senhor aparece aproximadamente 8.147 vezes, destacando a centralidade de Deus na narrativa bíblica. A segunda palavra é Deus. Deus é uma das palavras mais frequentes, enfatizando a importância da divindade nas Escrituras. Em terceiro lugar, somos nós, homens, termo recorrente que se refere à humanidade e às suas experiências. Quarto lugar é a palavra povo, que refere-se frequentemente ao povo de Israel. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, refere-se à comunidade dos que creram em Jesus. Quinto lugar, a palavra amor, tema central que permeia todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Toda a Bíblia, o tema central da Bíblia, de fato, é o amor. Sexto lugar é a palavra coração. Olha que interessante. Quinto lugar, a palavra amor, que é o tema central da vocalização de Deus com a humanidade. E em sexto lugar, o coração, que o coração simboliza na Bíblia o centro das emoções e da vontade humana. E aí há vários versículos muito interessantes que falam do coração, como enganoso é o coração do homem, como está lá no Novo Testamento, como tem lá no Velho também, em Salmos, ou acho que em Provérbios, se há algo de se mudar, ou se há algo a se guardar, que guarde o seu coração. Então, em sexto lugar, coração. Em sétimo lugar, vem a palavra filho, que é usado em diversos contextos, incluindo referências e descendências do Novo Testamento a Jesus Cristo. Oitavo lugar, uma palavra muito importante que hoje vem sendo bastante destruída com essa cultura que hoje assola o mundo, que é a palavra casa, que pode se referir à habitação física ou simbolicamente à família ou à sua linhagem. Então, essa questão da família, a linhagem, a casa, o esteio da casa da família vem sendo muito atacada pela mídia global hoje, a cultura isso vem sendo bastante destruído. Nono lugar é a palavra terra. Terra denota tanto solo físico quanto em conceitos específicos a terra prometida, seja a terra prometida no Velho Testamento, né, onde foi conquistada por Josué, que sucedeu Moisés na condução do povo hebreu pelo deserto para adentrar na terra prometida. E em décimo lugar, a palavra rei. O título ele é usado para líderes terrenos, mas também ele é usado em contextos proféticos para se relacionar ao Messias, ao próprio Jesus. E achei muito interessante essa pesquisa que eu fiz e vamos nos centrar, em nossos temas aqui eclesiásticos nesses 10 pilares, afinal são as 10 palavras que mais aparecem na Bíblia. Então, repetindo, primeiro Senhor, segundo Deus, terceiro homem, quarto povo, quinto amor, sexto coração, sétimo filho, oito casa, nono terra e 10 rei. Então, hoje a gente vai se concentrar no primeiro tema, que é Senhor. A gente vai hoje falar sobre acabamos de sair do período natalino, né? E hoje nós vamos falar do nascimento de Jesus, onde é muito comentado e comemorado no nosso Natal secular. Nós vamos ler o, o livro de Mateus, do primeiro Mateus, do versículo 1 ao versículo 18, onde a gente vai dar ênfase ao versículo 18, onde se foca, onde cita claramente o nascimento de Jesus, né?
Então é uma leitura que ela fala da genealogia de Jesus, ou seja, a genealogia de Cristo, de onde veio a raiz do nascedouro de Jesus. E o interessante nesse contexto que a gente vai falar hoje, a gente não vai focar na figura do Cristo. Nós vamos focar hoje nessa conversa a figura do José, que é até pouco falado, nas escrituras, né, o pai de Jesus, e a gente, em paralelo, falando desse primeiro tema, essa primeira palavra que mais aparece na Bíblia, que é Senhor. É muito comum na nossa uso e costume latino, sobretudo do Brasil, de se referir ao pai como Senhor, quando o pai nos pergunta. Pelo menos foi assim na minha geração, eh, foi assim que eu aprendi. Hoje isso já vem caindo por terra, os filhos já não chamam mais os pais de Senhor. Vejam que coisa interessante. A genealogia de Jesus Cristo está lá no livro de Mateus, versículo 1 ao 18. Nós estamos lendo a nova versão internacional bíblica. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasmon, que gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, que gerou Obed, cuja mãe gerou Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abadias. Abadias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Joroão. Joroão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Jalatiel. Jalatiel gerou Jorobabel. Jorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude, a gente já está chegando muito próximo de Jesus. Basicamente já era quase aí na mesma geração de Jesus. Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. Assim houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Versículo 18, que foi aquele que a gente disse que iria dar ênfase, né? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, mãe. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Muito importante, meus amigos, a gente destacar essa figura chamada José na Bíblia, que foi o pai de Jesus. É uma figura que ela se torna muito, até passa na Bíblia de forma discreta, que a gente não vê na Bíblia a morte de, de José, né? Tampouco a morte de Maria, tudo bem, mas a morte de José, que era o pai, dentro de uma figura, dentro de uma sociedade patriarcal, que era judaica, né? Sempre focada nos homens e nos patriarcas, era muito comum a escritura demonstrar como se foi a, a morte de José. E José é um personagem bíblico bastante eh, rico de se estudar e ao mesmo tempo complexo, porque ele era o pai de Jesus na terra e Jesus tinha um pai central para ser apresentado na sociedade, para cumprir o seu ministério, que era o Deus. Jesus, afinal, era o Filho de Deus. Então, eu creio que nessa figura de linguagem que foi escrita, as Escrituras, José tem deixado
um pouco de lado para que a figura de Deus Pai se sobreposse em Jesus, né? Mas isso não tira o valor e os ensinamentos que nós vamos aprender hoje aqui com a vida de José, porque, José, se a gente for ver a vida de José, a gente traça um paralelo muito interessante com a vida e o espelhamento de Deus para com seus filhos, que somos nós. A vida enquanto José teve na terra, que foi pai de Jesus, nós podemos fazer e vamos tratar aqui, diversos paralelos entre a verossimilhança que tem a relação de Deus com os homens, os seus filhos adotados, e José com o seu filho adotado, que é Jesus. Isso é uma lição bíblica que muitas vezes a gente não se percebeu, que Jesus não foi filho de sangue de José, como nós não somos filhos, de sangue dentro da linhagem da promessa de Deus. Nós somos filhos adotivos enxertados na árvore de Deus através de Cristo. Então, o primeiro ponto que venho destacar aqui é em quais circunstâncias, Jesus ele tem entrado na sua vida, como ele tem entrado na minha vida, e em que circunstâncias ele entrou na vida de José. Como a gente leu aqui no texto, no versículo 18, que José recebeu a notícia de ser, pai de uma criança, né, sem ele tenha sequer tido relações com Maria, né. Então imagina que nesse sentido, essa criança que iria vir a nascer, o Jesus, ele causou muita dor a José, porque a mulher amada dele, as primícias da relação e da vida que ele queria constituir, Maria, foi aí se dita que estava grávida e ele não era o pai. Até que o anjo apareceu a José e falou que o filho que ela esperava foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas até aí, você imagina o inferno astral que se passou na cabeça de José, até que Deus pudesse intervir milagrosamente com um anjo para poder, lhe convencer e lhe explicar que era José. Então, quantas vezes na nossa vida também a gente precisa que algo sobrenatural, algo, miraculoso, né, como aconteceu na vida de José, para que a gente aceite certas circunstâncias que possam, eh, sobrepor e se apresentar nas nossas vidas. O resumo disso que a gente vai falar adiante, a gente vai ter 4 pontos centrais nessa nossa exposição aqui, que é todas fazendo a característica e a circunstância da vida de José e um paralelo com a apresentação de Deus na Bíblia para conosco, né. Então, em primeiro lugar, a gente destaca a obediência à vontade de Deus, de José. Segundo, a gente vai falar da humildade e do serviço. Depois, do amor sacrificial e, por fim, proteção e provisão. Podemos também destacar a questão do silêncio, de agir no silêncio e na fé, né. Então, ao passar esse momento de dúvida, num contexto de uma sociedade machista, que era a sociedade judaica, José aceita ser o pai adotivo de Jesus e, a partir daí, ele passa a ser o seu protetor, ser o seu provedor e amá-lo como o seu verdadeiro filho. Uma das coisas interessantes que a Bíblia também, fala, é que José, seu marido, era um homem justo e não queria expor Maria à desgraça pública, né, porque o adultério naquela circunstância de sociedade era tratado como, pela lei de Moisés, ainda com pena de morte, né. Então era algo muito complicado de se tratar a mulher que se pegasse em adultério. Então, quando nós somos confrontados por coisas que são totalmente diferentes do que a gente pensa, que atitude nós temos, né.
a atitude que José teve aqui foi uma atitude de, primeiro silenciar, de humildade, de serviço, de obediência a Deus e de fé, né. Eu mesmo sou muito sanguíneo, então qualquer coisa que se apresenta, eu tenho a a capacidade de reagir muito rápido, né, isso a gente aprende que é muito ruim. Até trazendo no mundo empresarial, você recebeu uma notícia que seja assim, bem desgraçada, bem que seja contra alguma coisa que você estava, pensando, pense 2 vezes, tenta respirar, talvez Deus não mande um anjo para te explicar a situação como fez com José, mas muitas vezes a melhor decisão ela se constrói no silêncio, como a gente vai falar aqui, né. E o interessante também que a gente percebe nessa história de José, é que Deus, ele tem planos grandiosos na nossa vida, onde a gente não percebe, e promessas grandiosas na nossa vida onde a gente não percebe. Como a gente leu aquele texto, que é um texto até difícil de se escutar, né, o texto inicial do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 18, que a gente fala que fulano nasceu do cicrano, fulano nasceu do cicrano, que são todas as gerações até o nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus, terrenamente, digamos que fisicamente, né, não chega em Maria. E a todas as promessas do Velho Testamento dizia que da raiz de Davi o Salvador há de vir, né. Então, a gente vê que a raiz de Jesus, ela veio de José. Então existia uma promessa de José. A genealogia de Jesus, a partir de Abraão, com a promessa bíblica, que seria descendência de Abraão, a descendência de Abraão, ela chega até José, que não foi biologicamente o pai de Jesus. Então aí também mostra o conceito de Deus de família, porque a grande promessa central da Bíblia, que era a vinda do Salvador Jesus Cristo, a paternidade e a genealogia prometida na Bíblia, ela não foi cumprida, porque dentro da nossa cabeça histórica e do próprio povo judeu, os laços de família, eles eram sanguíneos. E Deus nos traz nessa exposição bíblica que a promessa da descendência de Jesus para em José, chega em José, a descendência de Abraão, como a gente falou, que são 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e mais 14 do exílio até Cristo chega em José. E a partir de José que a descendência de José foi concebida de forma espiritual, que é um laço muito maior do que o laço carnal. Então Deus, com isso, também nos apresenta a salvação para os não-judeus, não é? Que nós fomos enxertados na árvore da vida de Deus através por adoção. E o próprio Jesus tem, se você for ver este paralelo, o próprio Jesus, ele tem um pai adotivo, mas com um laço espiritual muito significativo para o plano maior de Deus, que era nos redimir e nos enxertar essa árvore. O fato de Jesus ser um filho adotivo de José, como nós somos filhos adotivos de Deus, né. E a família de Deus, ela é uma família muito além do laço sanguíneo, e sim a família espiritual. Nas nossas vidas, a gente percebe ao longo das nossas vidas que a família nem sempre está a nossa melhor companhia, né, nem sempre os nossos bons companheiros estão na família. E a própria Bíblia, ela nos ensina que tem um versículo que é muito lindo, que diz que há amigos mais chegados do que irmão. Eu acho que isso está em Provérbios, que, tem irmãos, tem amigos, tem pessoas que a gente adota como família por laços espirituais, por laços de amizade e muitas vezes sobrepõe até um laço sanguíneo de família. Então essa figura de José, de ser pai adotivo de Jesus e Deus ser o nosso pai adotivo, me revelou bastante aí. A outra questão é a multiplicidade dos 7, né, que está na Bíblia, né, 14 gerações até, dentre
cada parte histórica da Bíblia até chegar a José, pai de Jesus, são 14 gerações, sempre múltiplo de 7, né. Então, a vida de José, ela nos remete nesse preâmbulo, né, de como aceitamos, Jesus, de como aceitamos Deus, em que circunstância nós deixamos Deus em nossa vida, né. Eu aprendi lá atrás com um colega americano, que era um pastor, já falecido, chamado Gregório. Ele dizia o seguinte: Gregório era filho de senador americano e viveu no Brasil até morrer. Um homem sensacional. E ele, uma vez em suas pregações, ele falou que muitas vezes a gente quer fazer Deus de caixa eletrônico, só pedir, 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 e lá tá, 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 e pedir para que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos, nos cure. E a gente só faz Deus de caixa eletrônica, sabendo que toda vez que digitar lá uma senha, que é oração, o dinheiro sai ou uma bênção sai, né? Essa referência muito interessante da provisão, quando a gente falou essa ação do caixa eletrônico, o José, ele nos dá uma lição muito grande, sobretudo para quem é pai. A gente vai entrar mais nessa questão aí. E chegando nessa questão da provisão, quando a gente vai até ao batismo de Jesus, a gente já nem vê mais a figura de José, né, a partir de João Batista, a partir a gente só vê relatos do pai de José, o pai de Jesus, perdão, José, até os relatos de quando Jesus era um menino ainda, pequeno. Já na vida adulta de Jesus, a gente não há nenhum relato bíblico sequer se José estava vivo, né. Nos encontros que Jesus teve com Maria, onde diz: "Jesus, eis aí a tua família, Maria e teus irmãos". Jesus falou: Minha família é todos aqueles que fazem a vontade do Pai", sacramentando tudo aquilo que a gente falou. Então se admite que todo esse período José já tinha morrido, apesar disso não ter sido narrado na Bíblia. Mas para acabar esse preâmbulo aqui, eu destacaria o batismo de Jesus, né, nesse preâmbulo que a gente fez para falar aqui essa mensagem central, comparando José com o próprio Deus, né. Que no batismo de Jesus, a gente tem lá na Bíblia que abriu-se uma voz do céu e se falou que: "Eis o meu filho amado em quem me comprazo", né. A própria voz de Deus, um dos poucos momentos da Bíblia que a gente vê a voz de Deus, onde muitas pessoas que estavam ali presentes no Rio Jordão ouviram de voz audível a voz de Deus e a pomba, que era o Espírito Santo, pousando em cima de Jesus, né. Nesse momento já não se fala mais de José, né. Então nesse momento, "Este é o meu filho amado", que foi uma confirmação física para todos que estavam presentes que Jesus era filho de Deus, de fato. Muita gente se perguntou, né, eis que não era como ao redor de toda a Bíblia, ao Jesus andar no seu ministério fazendo milagres, as pessoas se perguntavam: "Eis que aquele não era o filho de José, o carpinteiro? Como ele se apresenta a ser filho de Deus?". Então, nesse momento, o próprio Deus diz: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo". E é algo muito interessante esse paralelo. A obediência, as lições que a gente tira aqui na vida de José, é a obediência sem questionamento, o amor condicional, a humildade no servir e a provisão. Eu vou destacar aqui agora um pouquinho esses pontos para que a gente possa fechar aqui. Então, a primeira coisa, a gente falou ali de como Jesus entra na sua vida, né? Jesus entrou na vida de José numa circunstância difícil, onde ele questionou a própria vida dele, o relacionamento dele com Maria, e aí, ao Jesus, ele aceitar Jesus como filho nessa circunstância e também como irmão, porque Jesus era o Salvador, ele ali admitindo no coração, né, que Jesus também era o seu Salvador, apesar de ser seu filho adotivo a quem ele deveria proteger. Jesus entrou espiritualmente na vida dele naquele momento, ao acabar aquela revelação do anjo. E Jesus entrou e transformou a vida dele, com certeza, em todos os sentidos, como filho e como Salvador. É difícil a gente pensar isso, né, ele saber que Jesus era filho de Deus e Deus tinha confiado Jesus para ser filho dele, então ele tinha esse papel na terra de representar a paternidade física do próprio Deus na vida de Jesus, ensiná-lo, ser o exemplo,
e mais tarde esse bastão ele passaria aí para o próprio Deus, onde Jesus iria, se referir como sendo o Filho do homem, nascido de carne humana, mas sendo o Cristo, o Filho de Deus, né. Então o primeiro ponto que a gente destaca desses é a obediência e à vontade de Deus. José, ele foi obediente às instruções divinas mesmo quando eram desafiadoras, né. Ao saber que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, ele planejava deixá-la em segredo. Mas, após o sonho em que o anjo lhe explicou o plano divino, ele prontamente obedeceu. Isso está lá no livro de Mateus, do versículo 18 ao 25. O segundo ponto é que ele aceitou o papel de pai terreno de Jesus, guiando e protegendo sua família, como visto no episódio que ele fugiu para o Egito a pedido do anjo para salvar Jesus de Herodes. Está retratado no livro de Mateus, do versículo 13 ao versículo 15. Quem não se lembra que após o nascimento de Jesus, houve a visita dos 3 reis magos para Herodes, que era o rei de Israel, e o rei mandou matar todas as crianças, algo similar do que aconteceu no Egito, no prelúdio da saída do povo judeu do Egito. Então Herodes mandou matar todas as crianças e José e Maria fugiram para o Egito, onde Jesus teve a sua infância lá no Egito. E curioso que é exatamente a terra onde o próprio Deus retirou o seu povo da escravidão, foi onde Jesus foi ter a sua infância, né. Então, um paralelo com Deus, desse primeiro ponto, dessa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, obediência à vontade de Deus, é que Deus, como Pai, também revela a sua vontade e trabalha em favor da humanidade com um plano perfeito. Ele nos dá instruções por meio de sua palavra e espera a nossa obediência. Assim como José confiou no plano de Deus, somos chamados a confiar no Pai Celestial. O segundo ponto, meus amigos, que eu trago da vida de José em paralelo ao próprio Deus para nos ensinar é a humildade e serviço. José, como carpinteiro, que está retratado no livro de Mateus, capítulo 13, lá pelo versículo 55, diz o seguinte: que José era um homem simples e trabalhador. Ele aceitou a responsabilidade de criar Jesus sem buscar reconhecimento ou status. Sua humildade é vista em sua disposição de servir como protetor e provedor da sua família. Essa questão do homem ser protetor e provedor da sua família é algo também que está sendo muito deteriorado hoje na nossa sociedade. A sociedade tem cada vez colocado a família, sobretudo a cultura WOOC, em um plano meio difuso, onde o homem deixa de ser a figura de protetor e provedor e se confundem aí com vários conceitos que hoje são enxertados pela mídia, por filmes, por games, por várias outras questões que visam como destruir a família. Paralelo com Deus que nós podemos concluir desse segundo termo, que é a humildade e o serviço. Paralelo com Deus é que Deus demonstra humildade ao enviar o seu filho para nascer em um ambiente humilde, viver entre homens e servir. Isso está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Assim como José serviu a sua família com amor e cuidado, Deus serve a nós com a sua graça e provisão. Então, é um paralelo incrível isso de que, Deus também se mostra humilde com entregando o seu próprio filho para que todo nele que não pereça e tenha vida eterna, através da figura de Jesus. Jesus nasceu humilde, numa manjedoura, filho de um carpinteiro e de uma mulher simples como Maria, e mostra a humildade de Deus e para conosco e como nós devemos ser com os nossos semelhantes. O terceiro ponto que a gente gostaria de destacar seria o amor sacrificial. José amou Jesus como seu próprio filho, mesmo sabendo que ele não era biologicamente seu. Ele protegeu, guiou e investiu em Jesus com sacrifício e dedicação, colocando as necessidades de sua família acima das suas. Há alguns
conceitos teológicos, até muito, eh, hoje falado, isso é antigo na igreja protestante, mas também já ouvi isso na igreja católica, que quando a gente não casa para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz. Isso José nos ensina na sua vida. Ele sacrificou a sua vida, sua profissão, ele tinha a sua profissão de carpintaria, e ao receber o chamado de Deus de ser o protetor de Jesus, ele abdicou dos seus planos de curto e longo prazo da vida para poder fazer a proteção e provisão, algo que hoje está muito desregrado, né, a em termos da cultura woke aí que destrói que o homem tem que ser o protetor e o provedor, né. Então, Deus é o protetor supremo dos seus filhos. Ele nos guarda do mal e provê nossas necessidades diárias. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Ele nos oferece segurança eterna, e José é um reflexo humano do cuidado divino. E o cuidado dele com Jesus como protetor, ele reflete isso para a nossa vida. Esse amor, que era o ponto 3 que a gente falou, amor sacrificial, ele está totalmente ligado com o ponto 4 que a gente está falando, com o ponto 3 que eu falei dessa mensagem é o amor sacrificial. José sacrifica toda a sua vida, deixa a sua profissão como carpinteiro, a sua vida social, para, a partir do momento que ele foi estabelecido como protetor, guardador da vida de Jesus, como pai terreno para cuidar fisicamente dessa criança até que ele pudesse caminhar sozinho. Então, ele que foi o protetor em toda a sua infância, né? E isso nos revela também esse conceito que a gente falou aqui, que hoje é espalhado em muitas das boas igrejas, seja católica, seja protestante, de que a gente não casa para ser feliz, e sim para fazer o outro feliz. Então, resumindo essa parte do amor sacrificial, é isso que a gente tem que buscar esse sacrifício e fazer a família feliz, ao invés de colocar os nossos anseios a nossa vida em primeiro patamar, em primeiro lugar. Foi assim que José fez e foi assim que o próprio Deus fez, sacrificando o seu filho, né, demonstrando o amor sacrificial. Então Deus demonstra o amor sacrificial na vida de José, quando ele larga tudo e assume a paternidade de Jesus e vai para o Egito cuidar de Jesus até a sua morte, como Deus também demonstra esse mesmo amor por nós quando ele decidiu, no seu plano eterno e sagrado de redenção, enviar Jesus para morrer por nós. Voltar ao ponto 4 aqui, que eu misturei um pouquinho com o ponto 3, que é a proteção e provisão, né? José foi um protetor na vida de Jesus, obedecendo às orientações divinas para fugir de perigos iminentes, como a ordem de Herodes de matar os meninos recém-nascidos, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15, e também foi um provedor fiel, sustentando sua família como carpinteiro. Paralelo deste ponto, proteção e provisão com Deus. Deus é o protetor supremo dos seus filhos, ele nos guarda do mal, provém toda as nossas necessidades diárias. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. E nos oferece a segurança eterna. José é um reflexo humano do cuidado divino de Deus. Então, vendo como há muitos paralelos que nós podemos encontrar entre a vida de José e Deus. Quinto ponto e último ponto é o silêncio e a fé de José. Muitas vezes a gente toma decisões, como a gente falou no começo dessa conversa aqui, nós tomamos decisões no grito, na briga, no confronto, né? Eu gosto muito disso, infelizmente. Na minha vida pessoal, eu acho que a paz se faz com a guerra. E muitas vezes não é assim, né? A gente vem no processo evolutivo de querer mudar isso, né? Mas ainda é muito difícil para mim. O que é que José nos ensina isso de silêncio e fé? Olhando agora o lado de José. José não é citado em palavras diretas na Bíblia, mas suas ações falam mais alto do que qualquer discurso. Ele é um exemplo de fé silenciosa, confiança em Deus e ação prática, né. Então, em um momento a gente vê na Bíblia,
palavras grandes de José, admoestações e sobre a vida instrutiva de José, mas sim foi alguém que, no silêncio e na fé, revelou bastante do caráter de Deus para a humanidade. E qual é o paralelo com Deus desse ponto, silêncio e fé? Deus muitas vezes trabalha em silêncio, cumprindo seus planos de forma invisível, mas sempre presente. Assim como José agia sem questionar ou exigir explicações, Deus opera em nossas vidas com propósitos que muitas vezes só entendemos mais tarde. Isso é muito lindo e difícil de se aplicar, da gente saber o tempo de Deus, né? Da gente saber caminhar dentro da vontade de Deus no silêncio e tendo fé. Como a Bíblia descreve a fé, as certezas das coisas que não se vê e a confirmação das coisas que se esperam, né? Por fim, que lições a gente tira desse primeiro live eclesiástica, aqui também que vai estar lá no YouTube? Número um, obediência sem questionamento. Aprendemos com José a confiar nos planos de Deus quando eles não fazem sentido à primeira vista. Assim como José confiou no Pai, devemos confiar no Deus que nos guia. Número 2, ação incondicional. Tanto quanto José, quanto Deus Pai, nos mostram que o valor verdadeiro não se limita à biologia, mas é expresso por ação e sacrifício. Então, o amor condicional, a gente vê que há essa transposição que traz da vida de José, que os laços familiares são muito além dos laços consanguíneos, né? Terceiro ponto da nossa reflexão, cuidado e provisão. José é um reflexo humano do cuidado perfeito de Deus, lembrando-nos que ele sempre suprirá nossas necessidades. Então, do jeito que José teve cuidado e provisão, sendo o pai adotivo de Jesus, guardando-o fisicamente e provendo alimento, segurança e tudo aquilo para que Jesus crescesse humanamente saudável, assim mesmo Deus faz conosco, sem que a gente perceba, né? Deus nos dá a provisão, Deus nos dá a nossa segurança. Por fim, humildade no servir. Assim como José aceitou humildemente seu papel, somos chamados a servir a Deus e ao próximo com simplicidade e dedicação, né? Então, esses pontos que a gente trouxe aqui para vocês são os pontos que nós destacamos aqui, que traçam o papel de José como pai adotivo de Jesus e como um espelho humano do cuidado e do amor de Deus Pai para conosco. Fiquem com Deus. A gente encerra esse momento que há grandes lições, de fato, com esse personagem bíblico incrível que é José. E José espelha, em um primeiro momento, toda a grandiosidade, cuidado, proteção, amor de Deus, expresso na sua figura humana como pai em relação a Cristo, sendo o pai adotivo de Cristo, como Deus é o nosso pai adotivo. A gente encerra esse primeiro momento eclesiástico, vamos trazer aqui também pastores, padres e outras personalidades aqui, teólogos, para poder também trazer esse conteúdo para vocês, para também poder abençoar vocês aqui nesse canal, tá bom? Então desejo a vocês aí saúde, força e fé no nosso canal e em breve teremos outras lives, teremos aqui vários podcasts aqui do CEO TV Podcast, tá bom? Então um abraço a vocês, fiquem com Deus, estejam salvos, leiam a Bíblia e protejam as suas famílias.